Muito bom dia a todos. É um prazer fazer a abertura desse webinar aqui na PEX. Eu sou o Gustavo Ribeiro, coordenador de acesso a mercados da Agência de Promoção, Exportação e Atração de Investimentos Brasileiras. E a nossa coordenação está ligada à gerência de estratégia de mercados aqui na agência. Bom, para o webinar de hoje, a gente vai tratar do tema, um tema que está na ordem do dia, e que vem ocupando aí parte do noticiário, da agenda política, da agenda econômica, que é precisamente a questão do tratamento especial e diferenciado e a entrada do Brasil na OCDE. Um pouco a ideia da gente discutir tanto as questões relativas ao tema do TED, o tratamento especial diferenciado, mas também a questão relativa à entrada do Brasil na OCDE. Apenas para dar um contexto sobre esse tema, e antes de apresentar os nossos debatedores e apresentadores, eu vou apenas relembrá-los, né? Esse tema ele entra na ordem de discussão em função da recente visita do presidente brasileiro, o presidente Bolsonaro, aos Estados Unidos, agora em março, na qual, como resultado dessa visita, ao final houve uma declaração conjunta entre os dois presidentes, e no qual se acenou, foi uma declaração bastante incipiente, a questão de se abrir mão do tratamento especial diferenciado na OMC, tendo como o trade-off, tendo como a contrapartida dessa abertura, a entrada, o apoio dos norte-americanos para a entrada do Brasil na OCDE. Então, essa declaração na qual essa questão foi mencionada, ela aparece no final da declaração, é um dos vários pontos envolvendo a questão de comércio e investimento que fazem parte da declaração, e lá no final dela há essa menção a esse trade-off. Bom, além desse ponto, ontem, bastante recente, houve, recém-saído do forno, mas uma declaração do Itamaraty com relação a esse ponto, né, no qual o Itamaraty sinalizou, além disso, que o significado dessa declaração ele envolveria a manutenção do status quo do que já foi negociado lá atrás, seja no acordo de salvaguarda, seja em temas relativos à agricultura, mas, ao mesmo tempo, se iniciar um processo sobre se abrir mão do TED. Né? Então, a gente tem a declaração, tem a declaração dos presidentes, feita em março, e temos também essa declaração de ontem, né, efetivamente de anteontem, de 1º de abril, em relação ao significado desse tema. Então, para debater esse tema, a gente trouxe dois debatedores altamente gabaritados. A gente trouxe o professor Dr. Welber Barral, que que faz parte da consultoria da BMJ Consultores, é conselheiro, ex-secretário de Comércio Exterior, e também trouxemos o Fabrício Panzini, que é gerente de negociações internacionais na CNI. Então, antes de tudo, eu queria agradecer a presença para participar do nosso webinar, para participar do debate. E a gente podia começar, talvez, falando um pouco do próprio conceito, né, do conceito de tratamento especial diferenciado, onde é que ele se localiza, né, dentro dos acordos do OMC, e para a gente tentar fomentar algumas perguntas, principalmente para que o setor privado possa entender na prática, né, se isso é possível nesse momento ainda das declarações, o que significa esse trade-off. Então, passo a palavra aqui para o debatedor, o Barral, para iniciar. Justamente como uma das missões de abrir o mercado internacional e ser um dos pilares da reconstrução da ordem mundial após o final da guerra. Então, o GATT evoluiu inicialmente com 23 países, o Brasil foi um dos países fundadores do GATT, e, à medida que evoluiu, aumentaram o número de países também que faziam parte do GATT. Na década de 70, houve um movimento dos chamados países não alinhados. Era principalmente os países
em desenvolvimento, que chamaríamos hoje de países em desenvolvimento, que não estavam nem na esfera dos países desenvolvidos, nem na esfera dos países comunistas, na esfera soviética naquele momento. Então, os países não alinhados fizeram várias iniciativas de independência em relação a esses dois blocos. Um deles foi a criação da UNCTAD, da Organização das Nações Unidas para o Comércio e Desenvolvimento, que se chamava ironicamente de GATT dos pobres, em algum momento, e, ao mesmo tempo, dentro do GATT, fizeram um movimento para que tivessem um tratamento diferenciado dos países desenvolvidos. Um tratamento que fosse especial e diferenciado, reconhecendo, então, a necessidade de que as regras fossem mais flexíveis para esses países em desenvolvimento. Então, criou-se aí o conceito de tratamento especial e diferenciado, que começou a se materializar em várias regras ao longo das rodadas do GATT. Uma dessas regras, por exemplo, é a chamada cláusula de habilitação. É uma regra do GATT ainda em vigor, que permite que países que tenham tratamento especial e diferenciado possam fazer entre si acordos de preferência tarifária. Não tem que ser acordos de livre comércio, como se exige dos demais países, dos países desenvolvidos. Então, isso evoluiu ao longo do GATT, e aí quando a chamada Rodada do Uruguai terminou em 94, e a OMC foi criada, também nos acordos da OMC foram incorporadas várias regras em diversos acordos, dando tratamento especial para os países em desenvolvimento e um outro tratamento para os chamados países de menor desenvolvimento relativo. Então, hoje nós temos essas categorias dentro do OMC, os países desenvolvidos, os países de desenvolvimento, os países de menor desenvolvimento relativo. Os países de menor desenvolvimento relativo estão numa lista, é uma lista da ONU, que com renda per capita abaixo de $1.000, então são os países mais pobres, e de fato eles têm muito poucas obrigações mandatórias nos conjuntos da OMC. Os países em desenvolvimento acabaram tendo, então, acesso a esse tratamento especial e diferenciado, sendo que o conceito de país em desenvolvimento e a opção pelo tratamento especial diferenciado, ele é autodeclaratório. Cada país se declara em desenvolvimento e portanto, como tendo acesso ao tratamento especial diferenciado. Então, há um questionamento que existe, por exemplo, dos Estados Unidos, e não é recente, é de que países como Coreia, Singapura, se declaram países em desenvolvimento, no mesmo nível do que países como a Bolívia, por exemplo, o país mais pobre, é o Equador, tem renda per capita muito menor. Então, a grande discussão que os Estados Unidos têm levantado nos últimos anos é justamente a necessidade de ter clareza quanto a essas eventuais vantagens no tratamento especial diferenciado, num mundo que é muito mais complexo. Então, é esse o debate que levou o presidente Trump a propor ao Bolsonaro que o Brasil abrisse mão do acesso ao tratamento especial diferenciado. Eu queria dar esse recorrido histórico e pedir ao Fabrício, então, que continuasse. Falo eu? Bom, bom dia a todos. Obrigado aí pelo convite, pela explanação do Barral. Primeira coisa, assim, a dimensão do desenvolvimento, ela sempre esteve presente na OMC. Não é possível você deixar de lado o tema desenvolvimentista na OMC. São 164 membros de diferentes níveis de desenvolvimento, e se não houver algum tipo de diferenciação entre esses membros, muito dificilmente você vai ter capacidade, né, de fazer algum acordo multilateral. Então, eu acho que é preciso reconhecer que, de fato, países menos desenvolvidos eles têm uma menor capacidade de sair benefício do comércio, muitas vezes, e podem ser mais negativamente afetados. Então, por isso que houve essa série de flexibilidades aí. Até pegar um ponto do Barral, né? São várias flexibilidades em diversos acordos da OMC. Por isso que tem que ser feita uma
mapeamento muito cuidadoso do que tem no tratamento especial diferenciado, né? Existe a possibilidade de ter assistência técnica, existe questões de tempo para você se adaptar melhor, existe espaço maior para subsídios da agricultura, por exemplo, que é um ponto, talvez, que o Brasil não seja tão interessante. Tem regras diferentes em defesa comercial, por exemplo, né, para aplicar a defesa comercial, e, eventualmente, menor liberalização comercial também. Eu acho que a pergunta que se coloca agora é qual OMC nós estamos hoje em dia, né? Nós estamos num momento que a OMC está sendo muito questionada na sua capacidade de entregar novos acordos, na sua capacidade negociadora, né, um dos seus pilares fundamentais, negociar novas regras de comércio, e também o seu pilar de solução de disputa, né, o chamado, né, conhecido popularmente como Tribunal da OMC, onde os membros ali se equivalem e disputam medidas que estão inconsistentes, que estão prejudicando um ao outro e podem ali resolver essas disputas de forma igualitária, digamos. Então, a pergunta que se coloca é de que forma nós vamos lidar com a OMC para salvar a OMC nesse momento, porque o ativo todo que ela criou é muito importante. Por que eu estou falando isso? Porque o tratamento especial diferenciado ele é uma demanda muito importante dos países desenvolvidos nesse momento para a reforma da OMC, para destravar a OMC um pouco. E o que os países desenvolvidos estão mirando? Né? Não é só... Os Estados Unidos talvez tenha a proposta mais agressiva, de fato, né, como o Barral colocou, mas também tem a União Europeia uma proposta que me parece mais razoável na mesa. Mas acho que a gente tem que se perguntar, como o Brasil, né, quão eficaz tem sido o tratamento especial diferenciado para nós, quão eficaz tem sido o tratamento especial diferenciado para vários países em desenvolvimento, de menor desenvolvimento relativo. E essa pergunta é importante porque muitas vezes eu acho que se fala do SGP, que de fato é um instrumento importante para o Brasil, mas ele é unilateral. Nós já perdemos o SGP do Japão, já perdemos o SGP da União Europeia. E o SGP dos Estados Unidos a gente às vezes fica na berlinda ali, um pouco balançando. Não é dizer que não é importante, é muito importante. Quase 10% das nossas exportações dos Estados Unidos são via SGP. Mas os países desenvolvidos estão mirando basicamente Brasil, China, Índia, Indonésia, Coreia do Sul. É isso que eles estão mirando, para que esses países não tenham tanta flexibilidade. Eu acho que, se por um lado a gente não pode simplesmente dizer, aqui para concluir minha primeira parte, se por um lado a gente não pode simplesmente dizer que tratamento especial diferenciado não vale nada, ou são políticas atrasadas, por outro lado também é legítimo que a gente repense esses instrumentos para o futuro, e o Brasil pode ter um papel de liderança muito grande. Eu acho que se tem um ponto positivo, talvez, dessa declaração do Brasil com os Estados Unidos, é de que a gente pode, como país em desenvolvimento, liderar algum movimento de melhoria do tratamento especial diferenciado e de adequação do tratamento especial diferenciado aos dias atuais. Porque muitas vezes, né, existe o tratamento especial diferenciado, mas o que o país mais pobre precisa, né, é de acesso ao mercado dos outros países, né? E ele às vezes tem esse mercado frustrado, porque existem subsídios em países desenvolvidos, existe ali, ou o SGP ele não inclui aquele produto justamente que é o único de exportação de um país africano, que ele é muito competitivo e aquele mercado está fechado nos Estados Unidos, na União Europeia, no Japão. Então, eu acho que é muito oportuno o debate justamente por isso. A gente tem que fazer um olhar mais completo sobre o tratamento especial diferenciado e acho que pode ter ganho para o Brasil. Liderar uma discussão dessa e que o país, eu acho que aí eu solto aí também um ponto, eu gosto muito da proposta da União Europeia, que está na mesa, né? E é que cada país assuma a responsabilidade de acordo com o seu tamanho, né? De acordo com as suas possibilidades econômicas. Então, o Brasil, de fato, não é Benin, não está no nível de desenvolvimento de outros países africanos, está acima, mas o Brasil também não tem o nível de desenvolvimento de alguns países ricos, né? Então, e aí a medida do PIB per capita é isso. Então, eu acho que essa discussão do tratamento especial diferenciado vai ser uma discussão muito quente daqui para frente, sobretudo se o tema de reforma da OMC avançar. E acho que o Brasil pode extrair dividendos e buscar seus interesses na OMC maiores, em subsídios e outros temas, se for um dos líderes nessa área aí.
Bem, então vamos tentar construir alguns questionamentos, algumas discussões sobre o tema que já de início a gente já vê a complexidade dele, tanto pelo escopo que o tratamento especial diferenciado possui, né? Que vai desde de questões relativas à participação em sistema de solução de controvérsias, desde questões relativas à implementação, prazo de implementação de medidas previstas no acordo do OMC, quanto questões relativas ao acesso ao mercado, mas também o fato de que essa discussão ela entra num momento que o próprio questionamento do funcionamento da organização como um todo, né, que muito bem colocado pelo Fabrício, a questão da reforma do OMC, ela também está na pauta. Então, coincide a entrada dessa discussão no momento onde a própria estrutura que foi montada lá atrás, com o GATT 47, que evoluiu por 50 anos, que foi institucionalizada pela Organização Mundial do Comércio, ela é colocada em xeque. Né? Eu acho que um ponto que a gente podia explorar aqui, e já foi, de certa forma, colocado tanto pelo Barral quanto pelo Fabrício, é tentar pegar alguns desses exemplos para a gente tentar entender o quão concretos são os benefícios do tratamento especial diferenciado. Né? O GSP, né, o Sistema de Preferências Generalizadas, né, que foi criado com a cláusula de habilitação em 79, me parece talvez um bom início para a gente ver o quão útil o Brasil se aproveitou desse sistema. Né? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho mais do sistema, porque, ao mesmo tempo que a gente é beneficiário do GSP, ele é um sistema unilateral. Né? E eu me questiono até que ponto abrir mão ou não do TED implicará uma saída ou não do GSP, porque os países podem ser retirados, de certa forma, do GSP, se aquele que concede o GSP assim o determina. Né? Então, se a gente pudesse começar especificamente sobre o GSP, acho que seria um ponto aí para a gente trazer. Perfeito. Então, mas antes disso, sobre esse ponto, eu queria chamar a atenção para a nota do Itamaraty. A nota do Itamaraty, de ontem, dá uma interpretação que não está na declaração do presidente Trump. A nota do Itamaraty diz o seguinte: o Brasil não abre a mão ou reduz as flexibilidades já existentes. Ou seja, ela dá uma interpretação que é relativamente imaginativa, no sentido de que, a partir de agora, o Brasil não buscará mais um tratamento especial diferenciado, mas que também não abrirá a mão de vantagens do passado. Uhum. Algumas dessas vantagens do passado, como era, por exemplo, o prazo maior para a implementação das regras de TRIPS sobre propriedade intelectual, já venceram, inclusive. Estão esgotadas. A mesma coisa sobre subsídios. Algumas regras já passaram depois de 15 anos do OMC. Mas outras regras, como é o caso do Acordo de Facilitação de Comércio, como é o caso do próprio SGP, de regras de acesso, continuam em vigor e beneficiam o país. E aí nós entramos, talvez, do que é um dos maiores impactos para o exportador brasileiro, que é o seguinte: como ficamos diante do Sistema Geral de Preferências? Então, lembrando que o Sistema Geral de Preferências são concessões dos países desenvolvidos para países em desenvolvimento. Essas concessões são unilaterais e o país que concede estipula suas próprias regras. O que fez já, como o Fabrício lembrou, com que Japão e Europa excluíssem o Brasil, entre outros países, que já atingiram um certo nível de renda per capita e que não tem mais o acesso a esses respectivos... Independentemente do que esses países se declararam no OMC. Independentemente. Exatamente. Então, países como o Brasil, a própria Argentina, outros países, por exemplo, no caso da Europa, no Mercosul, só o Paraguai continua no SGP europeu. O Brasil, a Argentina e o Uruguai já foram excluídos por uma regra europeia de renda per capita. Não tem nada a ver com o OMC. Então, é bom lembrar, como o Fabrício mencionou, que o SGP ele é importante principalmente para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos, ele afeta não só a parcela importante das exportações, mas é uma exportação industrial brasileira, principalmente peças. Então, evidentemente, ela tem uma relevância para várias empresas exportadoras, mas, independentemente da OMC, ela depende de regras aprovadas pelo Congresso americano.
que podem, em algum momento, restringir ou eliminar alguns produtos ou todos os produtos do SGP aplicável ao Brasil. Então, lembrando, então, qualificando um pouco a resposta, temos que ver isso, ou seja, o Brasil dá uma interpretação de que ele não abrirá a mão dessas vantagens que ele tinha no passado. Ele se compromete, pelo menos a interpretação do Itamaraty, ele se compromete para o futuro a não buscar mais o tratamento especial diferenciado, que, em tese, não afetaria o acesso ao SGP. Mas, por outro lado, não garante também a permanência do SGP, porque vai depender de eventuais modificações nas regras nacionais. Muito bom. Eu queria pegar um pouco do Barral. Muito interessante isso da interpretação, né, que o Itamaraty nota, colocando para o futuro, né? Ou seja, todas as flexibilidades atuais estão garantidas, para o futuro, né, para o presente e para o futuro, mas em novos acordos, então, né, essa seria a interpretação, o Brasil não buscaria flexibilidades, né? Agora, uma pergunta que eu acho justa da gente colocar aqui. O Brasil não buscará mais os novos acordos, mas se China e Índia buscarem esses novos acordos, o Brasil buscará também uma regra que vai valer diferente para o Brasil do que para outros países de desenvolvimento? Eu acho isso muito difícil de acontecer, né? Eu acho que o tratamento que for dado ao Brasil no futuro, né, a outros países de desenvolvimento no futuro, caberá também ao Brasil. Reforçar o ponto do SGP, que de fato ele talvez seja a ponta mais concreta que se apareça nesse tratamento especial diferenciado. De fato, são exportações de alto valor agregado. Cada vez diminui a importância das exportações brasileiras do SGP. E alguns produtos já são excluídos quando a gente atinge o percentual de competitividade grande. E nos Estados Unidos, um dos critérios é, por exemplo, se você já representa mais de 50% das importações dos Estados Unidos. É o caso, por exemplo, de produtos de madeira lá do Paraná, né? Eles atingiram um percentual e acabam pagando a tarifa ali de 8%, porque já passaram de 50%. Um outro ponto que o Barral levantou também no início é em relação à flexibilidade de fazer acordos com os países em desenvolvimento. E aí me parece que a autodeclaração dos países com países em desenvolvimento se torna importante. Então, esse foi um instrumento muito importante utilizado pelo Brasil na região, para ter acordos parciais de comércio, que alguns evoluíram para acordos a gente pode chamar já mais de livre comércio, que permitiu ali uma evolução gradual da liberalização na América do Sul como um todo, principalmente. Permitiu ter um acordo automotivo muito forte com o México, que tem uma corrente de comércio ali importante, né, no setor automotivo. Então, entendo que esse tipo de benefício a gente poderia, então, manter com outros países em desenvolvimento. Não sei se tem tantos outros que a gente talvez poderia ter acordo parcial. Talvez para o Brasil muitas vezes interessa ter um acordo mais completo, né? O caso posso pensar aqui principalmente pela ótica do setor industrial, que é um acordo de livre comércio com a União Aduaneira da África Austral, né? Onde está a África do Sul, por exemplo. Um acordo com a América Central, com o país da América Central. Então, espero que o tratamento, que esse statement que o Brasil assinou não interfira nisso, porque eu acho que é um instrumento que, de forma evolutiva, você pode utilizar. E, assim, também vejo uma coisa, eu acho que essa questão do tratamento especial diferenciado, ele se confunde muito com a questão da declaração com países envolvidos em desenvolvimento, que não sei se é uma discussão assim tão válida, e eu acho que ela acaba tendo um peso muito mais político do que econômico, principalmente para a China e para a Índia, né? Eles querem manter em fóruns como a OMC um discurso de país de desenvolvimento, um discurso até para liderar uma coalizão de países que estão ali, né? Então ele tem um peso político muito maior, talvez, que econômico, principalmente para a China e para a Índia. Os dados de participação da China no comércio mundial mostram isso, né? Desde quando ela entrou na OMC, ela tinha menos de 5% das exportações de produtos industrializados no mundo. Terminou 2017 com 18% de participação, né? Está quase superando a União Europeia, que é o maior ator no comércio internacional. Então, foi o tratamento especial diferenciado que fez a China crescer no comércio mundial? Não foi. Um ativismo de política industrial muito forte, um modelo econômico, sistema econômico muito diferente, muito particular,
Então, eu acho que, às vezes, tem que separar, né? Aquilo que é o peso político da questão do tratamento especial diferenciado daquilo que é, de fato, o seu valor econômico. Só um exemplo sobre isso. É bom lembrar que o acordo entre Mercosul e Índia é um acordo parcial, com base na cláusula de limitação. Então, ela abrange somente 800 produtos e haveria uma proposta de aumentar mais 2.000 produtos. Quer dizer, não seria possível, eventualmente, o Brasil obedecer à risca essa ideia de não ter mais um tratamento especial diferenciado. E nem para o México. Né? O ACE 53 é uma proposta de ampliação para algo em torno de 3.000 produtos, hoje é 700, né? E não permite as preferências dentro dele também. Exatamente. Né? Ou seja, eu vou ter um desconto na tarifa só de 50%. Não, aí teria que ir para a tarifa zero. Para alguns casos, para o Brasil pode ser interessante, mas para outros pode ser ou tudo ou nada, né? E aí pode acabar indo para o nada. Agora, tem um aspecto interessante aí que foi levantado, essa questão da dimensão política do TED e a dimensão econômica, né, do tratamento diferenciado. Um dado que me vem à cabeça aqui, que aonde não se há questionamento nenhum sobre tratamento especial diferenciado, que é justamente para os países de menor desenvolvimento relativo, que foi talvez a concepção inicial, inclusive, do tratamento especial diferenciado, ou seja, aqueles países como o Barral já colocou, de menor PIB per capita, entre outros índices, que compõem essa classificação dos países de menor desenvolvimento relativo, eles, com todo esse tratamento especial diferenciado, eles representam até hoje menos de 1% do comércio global. Uhum. Né? Ou seja, o tratamento especial diferenciado, ele não, por si só, ele não significa que vai haver um acesso ao mercado mais estruturado dos países. Ele precisa de alguma coisa a mais, como colocado pelo Fabrício. Outro ponto que eu queria ouvir um pouco mais é com relação à questão dos acordos preferenciais. Né? Então, vocês colocaram a questão do risco relativo a se perder um certo espaço para novos acordos, e aí foi dado o exemplo do Mercosul-SACU, entre a questão do acordo do Brasil com o México, onde se usou do status para que aqueles acordos fossem negociados e não fossem questionados. Ao mesmo tempo, a gente vê que a questão dos acordos preferenciais e regionais, eles foram colocados, de certa forma, em banho-maria quanto ao questionamento do OMC. Né? Se evoluiu muito mais para um sistema de notificação e transparência do que efetivamente uma discussão sobre se os acordos negociados cumprem os requisitos que estão previstos no OMC. Então, será que de fato a gente está com uma ameaça com relação a essa flexibilidade ou não? Como é que vocês veem esse ponto? Olha, aí eu vou me enfiar um pouquinho na nota do Itamaraty, né? Uhum. Imagino que todos esses benefícios que nós tínhamos no passado se mantêm. Um deles é a flexibilidade de fazer acordos parciais de comércio. E acho que é uma flexibilidade importante para o Brasil. Então, às vezes, um acordo parcial, uma liberalização parcial é melhor do que nada, né? Você ganha mais acesso ao mercado, pode criar mais comércio, etc. É importante que isso também sempre evolua, né? Que é como que a gente tem buscado com o México, tem buscado, por exemplo, com a África do Sul. Então, assim, para um pouco resumir a posição, porque eu falei bastante do tratamento especial diferenciado no início, eu acho que sim, que o Brasil pode ter ganhos em liderar uma discussão que flexibilize, que melhor desenhe o tratamento especial diferenciado na OMC. E acho que o Brasil também, por outro lado, tem que ter clareza, eventualmente, de quais margens é importante manter para ele. Né? Essa questão da SGP, essa questão do tratamento especial diferenciado é importante. Embora a SGP, como a gente já falou, é um programa arriscado, porque está totalmente na mão do país, e muitas vezes muitos produtos não são competitivos ali, não está dentro, as regras mudam muito, né? Se alguém olhar o SGP de alguns anos, como ele foi evoluindo, provavelmente você vai ver que muitos produtos saíram, né? E o Brasil tem uma particularidade, talvez que por ser continental, né, tem regiões mais pobres que outras. Né? Então, o SGP às vezes é muito mais importante para regiões mais pobres, para alguns produtos, do que para outros. E só fazer um adendo ao que você colocou,
de fato, né, o crescimento dos países de menor desenvolvimento relativo nas exportações mundiais, ele foi tímido, ele foi pequeno nos últimos anos e ocorreu, né? Mas ele ocorreu ali em bases muito pequenas, né? Porque muitas vezes a agenda que interessa para eles, para que eles possam inserir mais, talvez não seja necessariamente ter uma assistência técnica, por exemplo. Eu vejo, por exemplo, que o tema de assistência técnica para o Brasil, como está no especial diferenciado, tanto que no Acordo de Facilitação de Comércio, ele já é um acordo do futuro, do ponto de vista de tratamento especial diferenciado. Ele tem um capítulo inteirinho sobre tratamento especial diferenciado, em que cada país de nível de desenvolvimento diferente tem compromisso diferente. Você assume ali, olha, eu só vou precisar de tempo para me adaptar, que foi o que o Brasil falou para 3, 4 disciplinas. Enquanto isso, outros países, Sri Lanka, por exemplo, não, eu vou precisar de tempo, vou precisar de dinheiro, vou precisar de apoio. E eu acho que ele já é um acordo, digamos, do futuro do tratamento especial diferenciado. Então, mas voltando um pouquinho, eu acho que muitas vezes a pauta de um país mais pobre na MC, ela é mais uma pauta de combate a subsídios, subsídios agrícolas, combate a alguns subsídios industriais, se adaptar de alguma forma a regulamentos que excluem ele dos mercados, né? Por exemplo, os europeus, né, são, como diria um embaixador brasileiro na União Europeia, a União Europeia é a agência regulatória do mundo, né? Então, cada novo regulamento ali dificulta o acesso ao mercado. Então, é por isso que eu disse no meu início, né? Acho que pode ter dividendos bons para o Brasil se a gente flexibilizar essa questão do TED, assumir o nosso tamanho na OMC, mas, enfim, olhando as margens que o Brasil poderia manter também. Um comentário sobre isso é o seguinte, principalmente na parte de acordos regionais, ter a flexibilidade de fazer acordos parciais é importante para o Brasil, porque é muito difícil para o Brasil e para o Mercosul negociar temas agrícolas. Então, muitas vezes, uma abertura parcial é melhor do que nada. Foi o que aconteceu, por exemplo, com a África do Sul, que permitiu uma abertura inicial com essa acordo. Agora, também concordando com o Fabrício, é importante, para os países de menor desenvolvimento relativo, que têm uma condição diferenciada, de fato, muitas vezes, as próprias medidas existentes não ajudam em nada a inserção do comércio internacional. Vou dar um exemplo, no TRIPS, tem a previsão de assistência técnica para países de menor desenvolvimento relativo criarem uma agência de registro de patentes. Que importância isso tem para o Haiti, por exemplo? Nas Américas é o único país de menor desenvolvimento relativo, inclusive. Então, um pouco, às vezes, é irrealista algumas dessas medidas para países que estão num nível menor de inserção internacional. Muito bem. Vamos tentar, a gente explorou então nessa parte inicial a questão relativa ao TED e o que ele significa, né, especificamente para o Brasil, também os países de menor desenvolvimento relativo. Mas vamos tentar entrar agora no outro lado da moeda, né, no outro lado da moeda, que é justamente a questão da sinalização em cima de abrir mão do TED para a entrada na OCDE, né? Então, se ali a gente está deixando alguma coisa para trás, aqui a gente está ganhando alguma coisa. Então, eu queria ouvir dos senhores essa percepção. O que seriam os ganhos, então, da entrada do Brasil na Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, tal qual sinalizado na nota da presidência em março. Tá bem. Bom, a nota está lá, né? O Brasil tem uma promessa futura e os Estados Unidos tem uma outra promessa futura, né? Está no mundo aí do futuro, né? A questão o Brasil, desde ali o governo passado, né? Ele, enfim, sinalizou com uma maior inserção, um desejo de maior inserção internacional, de menor isolamento do mundo. E um dos pontos relevantes, né? Uma das políticas relevantes nesse aspecto era a entrada do Brasil na OCDE. Fazer um resgate rapidinho, se você me permitir. Claro, o Brasil já é um dos países não membros da OCDE que mais já tem resoluções, decisões, acordos da OCDE que mais já internalizou, né, nas suas políticas. Então, o Brasil já segue muito dos aspectos da OCDE. Então, para o Brasil entrar na OCDE, precisaria de acordar algumas outras resoluções, algumas outras declarações e acordos, mas é um número menor do que outros países para entrar. Isso não significa que seja mais fácil para o Brasil, porque nas áreas em que o Brasil tem que se adaptar, são áreas muito importantes na nossa política econômica,
que, por exemplo, a área tributária, a principal delas, que requer mudança de legislação importante. Então, a entrada na OCDE, ela também tem uma importância estratégica para o Brasil, para que o Brasil siga algumas políticas que são consideradas melhores práticas no mundo, e que com isso tenha uma estabilidade ao longo dos anos, porque essas políticas vão estar de uma forma consolidadas, né, na legislação brasileira, a gente tem que um pouco seguir essa trilha, e ela pode dar ao Brasil, ao longo dos anos, uma melhoria em algumas áreas. Eu vou citar só algumas aí para colocar no debate, que é justamente essa que eu mencionei, que é o tema tributário. Né? A OCDE possui uma convenção específica sobre acordos de dupla tributação. Né? Essa convenção, ela tem alguns temas específicos lá dentro que todo mundo segue. Por exemplo, quem é que tributa tal rendimento? Quem é que tributa dividendo? Quem é que tributa lucros? Quem é que tributa importação do seu comércio de serviços? Se é o país fonte ou se é o país residente. E o Brasil segue um modelo que, apesar de se olhar o acordo e ser muito parecido com a estrutura da OCDE, em algumas cláusulas ele foge completamente. O Brasil tributa serviços, lá, a tributação, segundo a OCDE, é permitida só no país que exporta serviços. Por exemplo, uma empresa alemã que exporta serviços no Brasil. Está tributado lá, o Brasil tributa de novo aqui. Ou juros, tributa lá, o Brasil tributa de novo aqui. Ou, por exemplo, royalties, que até tem alguma margem, mas o Brasil tributa lá e tributa aqui também. Então, eu acho que tem ganhos concretos, aí eu trouxe esse exemplo, provavelmente há muitos outros, mas eu trouxe esse exemplo porque ele pode diminuir custo para a gente importar serviços, diminuir custo para adquirir tecnologia e diminuir custo para a gente ter financiamento externo. Fora o que todo mundo chama, né, como ganho mais estratégico, digamos, que é o selo de qualidade do país para ter investimento. Isso não garante que a gente vai, né, saltar o PIB per capita do país, mas dá uma estabilidade, talvez, de algumas políticas que pode ser importante para o país. Eu concordo. Eu queria só complementar o que o Fabrício falou. Entrar para a OCDE não tem nada de contraditório com a OMC, ao contrário, que isso foi publicado por alguns palpiteiros aí. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Entretanto, entrar para a OCDE, como o Fabrício mencionou, é extremamente importante para criar regras mais estáveis em alguns temas importantes. Tributação, principalmente. Mas concorrência, alguma parte regulatória. Então, vários acordos que já estão na OCDE, que são considerados as melhores práticas do mundo, e que o Brasil se obrigará a cumprir através da entrada na OCDE. Eu até acho que em alguns casos, principalmente de segurança jurídica na parte tributária, por exemplo. Mesmo quando o Brasil assina acordos de tributação, a interpretação das autoridades tributárias brasileiras é altamente imprevisível. Várias jabuticabas criando uma má fama, inclusive, com relação a investimentos no Brasil. Agora, temos que entender outro ponto que o Fabrício mencionou. Não é fácil entrar na OCDE, é um clube seleto. E hoje há não só uma candidatura brasileira, mas uma candidatura argentina e uma candidatura colombiana. E um entendimento de que é muito latino-americano ao mesmo tempo. Então, por isso, talvez esse acordo para o futuro com o Trump tenha sido positivo, que havia, até bem pouco tempo, a percepção de que os Estados Unidos não apoiariam a candidatura brasileira. Então, essa é uma mudança importante, embora o processo de incorporação dos acordos da OCDE e da própria entrada da OCDE ainda vai levar algum tempo. Exatamente. É um processo que dura anos, e o que se tinha de informação de bastidor, né, é que os Estados Unidos eram aí o principal bloqueio para o Brasil não entrar. Então, se você ter uma contrariedade dos Estados Unidos à entrada na OCDE, é praticamente a garantia de que você não vai entrar. Né? E a preocupação dos Estados Unidos, e aí volta um pouco a discussão da OMC, que é interessante, era uma das preocupações, né? Era o medo de que a OCDE virasse como a OMC. Né? Você tem um bloco de países em desenvolvimento ali que acabam querendo puxar para outras políticas e mais flexibilidade e tudo mais. E aí até surgiu uma pergunta que eu achei interessante, né? Que mas por que os Estados Unidos bloqueavam o Brasil e não bloqueavam outros países como a Argentina, etc., né? De entrar, ou outros países na Europa, que inclusive
tinham internalizado muitos menos instrumentos da OCDE do que o Brasil. Né? E a resposta está no tamanho do Brasil. Né? O tamanho, a influência que o Brasil tem, o tipo de política que o Brasil adota acaba sendo muito espelho para outros países e desenvolvimentos. Né? A gente viu muito claramente em áreas sociais, por exemplo, educacionais, algo assim. Então, acho que tinha uma questão política dos Estados Unidos e uma questão técnica também. Né? Acho que os Estados Unidos têm olhado o Brasil e será que eles são, de fato, um país que tem a cabeça de OCDE para entrar, esses instrumentos vão manter isso, ou estavam querendo entrar na OCDE um pouco por aquele momento que o Brasil tinha uma desconfiança internacional, precisava estabilizar. Eu acho que passamos por um governo, entramos em outro, e a ideia de entrar na OCDE permanece. Eu acho que isso também tira algumas dúvidas técnicas da cabeça dos americanos, mas mantém também a questão política aí acesa, e acho que por isso que eles quiseram atrelar uma coisa a outra. Então, se você vai num fórum como o OCDE, então vamos conversar um pouquinho melhor aqui sobre a OMC também para resolver. Né? Eu acho que, a depender do que vier no futuro, a proposta que vingar na OMC de tratamento especial diferenciado, poderá ter sido uma decisão feliz. De qualquer maneira, a sinalização do governo norte-americano, ele representa, de certa forma, com relação aos potenciais entrantes na OCDE, uma mudança, uma vantagem a mais para o Brasil nessa corrida para entrar na OCDE. Uma mudança bastante clara, até porque havia, antes dessa visita do Bolsonaro, uma impressão de que o apoio seria somente à Argentina. Então, acho que essa, inclusive, uma reunião que o Macri teve há algum tempo com o Trump, onde o tema foi tratado. Então, acho que é uma sinalização importante, incentiva o Brasil a continuar nesse caminho e, como foi lembrado, incentiva principalmente a adotar critérios e padrões e melhores práticas internacionais que dão estabilidade jurídica, que é talvez uma das grandes dificuldades hoje para o Brasil atrair mais investimento, principalmente em projetos de longo prazo. Essa função de catalisar um pouco a questões de reformas internas que poderiam ocorrer no Brasil também. Tanto no campo tributário quanto em outros campos. No campo tributário, no campo concorrencial, no campo de melhores práticas de governo, no campo de subsídios, eu acho que todas essas indicações, elas são importantes, inclusive para que o Brasil possa, de fato, implementar políticas que sejam mais liberalizantes, de um lado, e que possam, de outro lado, principalmente dar previsibilidade. A questão da previsibilidade para o investimento do Brasil, um país que demanda urgentemente investimento em infraestrutura, que não é um investimento de curto prazo, que não pode ser feito pensando neste governo, e que precisa de maior previsibilidade. E esse efeito, vocês acham que ele é sensível e notável com os entrantes mais recentes na OCDE? Se a gente pegar o caso do Chile, né? A entrada do Chile em 2010 e a entrada de Israel também em 2010. Né? Esse efeito da entrada desses países na OCDE e os aspectos positivos trazidos por essa entrada, isso é notável? Isso pode ser comparado? Como é que você... Olha, existem levantamentos que o último governo brasileiro fez de que você tinha aumento de investimentos mais produtivos, uma melhora do risco país, né, do índice do risco país, após a entrada da OCDE. Eu acho que, de fato, acho que o Barral resumiu muito bem, assim, dá uma maior segurança para o investidor. E eu acho que a palavra-chave que o Barral usou é o seguinte: nós recebemos muito investimento estrangeiro quando a gente olha os dados dos reports internacionais. Quando a gente vai olhar a base de dados que vão muito mais no investimento produtivo, o Brasil recebe menos investimento que os seus pares. Claro, está passando por um momento econômico pior e tudo mais. Porque esses investimentos produtivos, ou seja, de novos investimentos, eles dependem de uma visão de médio e longo prazo. E esses a gente está ficando um pouco para trás. Eu acho que nessa agenda a OCDE pode ajudar. Agora, nada substitui a gente fazer as reformas que a gente precisa fazer. Claro, são coisas dependentes. Bom, a gente está chegando no final do tempo do nosso webinar. A gente está com o espaço agora aberto para perguntas, então quem quiser enviar perguntas, a gente está disponível para trazê-las aqui para o debate e trazer mais alguns pontos que possam ser discutidos. Né? Agora, antes da gente abrir para essas perguntas, eu vou tentar trazer uma questão bastante prática com relação com foco na cabeça no setor privado. Né? A gente volta ao tema inicial,
né, da questão do TED, com a entrada no CDE, que muito bem colocado por Raul, não é a entrada do CDE ela é independente, obviamente, da questão da situação ou do status brasileiro no OMC. Né? O que foi sinalizado na comunicação foi um apoio do governo norte-americano, caso haja uma flexibilização desse status de país em desenvolvimento na OMC. Mas o ponto aí que talvez seja bastante interessante, importante para o setor privado ouvir, se é possível a gente fazer alguma identificação de setores produtivos que teriam ganhos nessa narrativa. Né? Eu acho que aqui já é claro, se a gente pensar, já bem colocado pelos dois, a questão da atração de investimento no Brasil, a parte de infraestrutura, esse ganho parece ser bastante óbvio. Vocês conseguem identificar mais algum onde a gente poderia fazer essa identificação de uma forma mais clara? Tem um ponto que é interessante, quando olhamos o retrato atual da economia brasileira, o Brasil sofreu o que muitos chamam de uma desindustrialização precoce. A indústria brasileira perdeu muito participação no PIB nacional e cresceu muito o setor de serviços. E o setor de serviços no Brasil, apesar de ser uma parcela impressionantemente grande do PIB nacional, ele não só exporta pouco, é um setor pouco competitivo na exportação, como ele é um setor também que ainda tem falhas de regulamentação, principalmente quando nós começamos a pensar em serviços à distância, serviços online, prestação de serviços novos que estão se desenvolvendo. Eu acredito que essas novas tecnologias, aliadas ao desenvolvimento do setor de serviços, vai ser algo bastante afetado pelas práticas internacionais que se refletem em alguns acordos da OCDE. Eu adicionaria ali que aqueles setores que dependem de uma regulamentação mais estável, por exemplo, infraestrutura, um deles, business services em geral, que o Brasil já tem alguma expertise, até export, etc., tendem a aumentar, né? Porque o Brasil vai ser mais buscado por investidor, então, na primeira ponta, você tem esses serviços que podem atender a todos esses investidores. Mas eu acho que tem um efeito horizontal muito importante na economia, né? Para a indústria, por exemplo, que faz investimentos de prazo mais longo, faz investimento em pesquisa e desenvolvimento, e etc. Aliás, é o setor aí responsável por 65% da pesquisa e desenvolvimento privada no país, né? Ele precisa de uma estabilidade macroeconômica, precisa de uma estabilidade microeconômica. Então, a OCDE ela entra nessa questão microeconômica de forma muito horizontal. Boas práticas regulatórias, etc. Então, se a empresa conseguir se enfiar nessas boas práticas, eu acho que tende a ter um efeito horizontal muito, muito importante. Muito bem. Bom, então vamos... a gente recebeu uma pergunta, vou colocar então aqui para os debatedores. Essa pergunta volta ao tema inicial do TED, então sai um pouco do OCDE, mas volta do tratamento especial diferenciado, objeto inicial da nossa discussão, relativo à questão do órgão de solução de controvérsias no OMC. Ou seja, de que maneira esse tema TED ele está presente no sistema de disputas da OMC e de que forma ele pode ser impactado com essa questão de se abrir mão desse tratamento especial diferenciado. Lembrando aqui, eu acho que já foi colocado pelos dois debatedores, que a nota mais recente do governo, ela aponta para uma manutenção daquilo que já estava previsto. Mas aqui num exercício especulativo, né, se nesse ponto específico houvesse uma maior concessão, o que isso significaria na prática no sistema de solução de controvérsias do OMC? Bom, vamos lembrar que o Brasil é um dos países que mais litiga no OMC. O Brasil é autor de um dos grandes casos da OMC, desde o caso da gasolina, lá no início do sistema, o caso do algodão, o caso da Embraer, são todos casos em que o Brasil teve vitórias parciais, também sofreu várias reclamações. Então, o Brasil é um país muito atuante no órgão de solução de controvérsias e representa muito os anseios, inclusive, dos países de desenvolvimento, como foi o caso do algodão, que era claramente contra subsídios americanos no setor.
Então, para o Brasil é importante, inclusive, que o sistema funcione. Está sendo ameaçado atualmente, até pelo fato dos Estados Unidos bloquearem a indicação de novos juízes para o órgão de apelação. Então, agora, o que efetivamente facilita para os países em desenvolvimento, para o Brasil ou para os países em desenvolvimento, a autossolução de controvérsia? Nós temos duas situações. Primeiro, no procedimento, tem muito pouca diferença. Então, quando você olha o procedimento, tem algumas regras, mas o impacto prático é pequeno, e você tem uma assessoria possível em Genebra, que é utilizada principalmente pelos países mais pobres, para que possam justamente litigar no OMC, não é o caso do Brasil. Quando você entra no mérito, ou seja, nos acordos, aí dentro dos acordos você pode ter regras específicas para os países em desenvolvimento. É o caso, por exemplo, das regras sobre subsídios à agricultura. Tem uma maior amplitude, uma maior flexibilidade para países em desenvolvimento. No acordo de salvaguardas também. Você tem algumas regras de não aplicação de salvaguarda para países em desenvolvimento, dentro de determinados parâmetros. Agora, em grande parte dos acordos, você tem simplesmente algumas regras retóricas que têm pouca efetividade. Então, por exemplo, no acordo antidumping, se diz que os países, quando aplicam antidumping contra países em desenvolvimento, devem levar em devida consideração o fato de ser país em desenvolvimento. Que na prática nunca ajudou em nada. Aquela ideia de melhor esforço para alguma coisa. Exatamente. É uma cláusula de best effort, mas sem um efeito prático para os países em desenvolvimento, que na realidade, é até curioso, hoje são os grandes usuários de antidumping, inclusive contra outros países em desenvolvimento. Então, a própria evolução do comércio internacional mitiga um pouco isso. Então, eu diria o seguinte, um pouco para responder a questão. A eventual revisão do acordo de solução de controvérsias com a nova postura brasileira não deverá ter grandes impactos considerando o cenário atual. É muito mais perigoso para o Brasil a paralisia do sistema, como está sendo ameaçado hoje, do que as próprias regras. Concordo plenamente. Eu acho que o Brasil, vamos fazer um recorte só Brasil, no momento. O órgão de solução de controvérsias não mudaria praticamente nada, né, nesse sentido. Porque o Brasil é um grande vitorioso no órgão de solução de controvérsias, se a gente pegar o saldo geral. Eu mencionei lá no outro evento, o Brasil é o país mais ofensivo no órgão de solução de controvérsias, se a gente pegar casos que o Brasil é demandante ou demandado, somar os dois, 67% desses casos o Brasil é demandante. E a China, ao contrário, 30% dos casos é demandante, 70% ela é demandada para mudar alguma coisa. Então, e o Brasil teve ganhos, né, muito marcantes no OMC. Algodão, açúcar, na parte agrícola, mas também na parte industrial, por exemplo, subsídios a aviões. Então, para o Brasil, é muito importante estar atento, fazer todos os esforços possíveis para que o órgão de solução de controvérsias continue funcionando. Agora, para países de menor desenvolvimento relativo, é o que o Barral colocou. Você tem ali um ponto importante, eu não tenho certeza se data atualizado que eu vou dizer, mas até alguns anos atrás, nenhum país africano tinha começado um caso no órgão de solução de controvérsias. E muitas vezes, quando países de menor desenvolvimento relativo, ou países mais pobres, ganhavam um caso contra países mais ricos, ele não conseguia retaliar. Porque a retaliação tinha que ser numa importação que aquele país enviava para ele, e aquilo, se ele retaliasse, ele afetava a sua economia de forma muito significativa. Por isso que é importante, algo que já tem sido praticado, mas precisa ser colocado de forma mais clara no entendimento sobre solução de controvérsias, que o país pode retaliar, se ele pode escolher ter uma compensação financeira se ele ganhar o caso. Eu acho que isso ajudaria muitos países em desenvolvimento. Não é aumentar a flexibilidade aqui, é fazer com que ele seja efetivo para países mais pobres. O dilema da retaliação ele é interessante, porque ele também, de certa forma, o Brasil viveu isso no caso do algodão. Né? O que retaliar e, ao mesmo tempo, eu posso estar prejudicando alguns setores internamente. Né? Bom, então, para a gente fechar a discussão, a última pergunta ela vem direcionada para a questão do agronegócio. E aqui a pergunta é se haveria impactos mais significativos para o agronegócio quando a gente fala em se abrir mão, se flexibilizar, se mitigar, ainda não está muito claro o que isso significa, para o agronegócio. É claro, aqui já foi, de certa forma, tocado, né, a questão dos subsídios,
o prazo, o percentual, né, de subsídios que pode ser concedido pelos países em desenvolvimento para apoio doméstico, ele tem um percentual um pouco mais alto. Queria ouvir também, então, para a gente fechar o debate, para a gente fechar a discussão, a visão de vocês para o setor de agronegócio, talvez mais para o Barral aqui, para falar um pouco mais do que propriamente a CNI, posso comentar também. Mas vamos lá. Bom, no que se refere ao agronegócio, temos que lembrar 3 pontos. O primeiro deles é que o Brasil, ou seja, como usando o tratamento especial diferenciado, o Brasil poderia ter maior flexibilidade para dar subsídios no setor agrícola. O Brasil não dá. A própria OCDE já calculou os subsídios brasileiros no setor agrícola, eles são muito baixos, muito inferiores ao que o Brasil poderia ter direito, chamemos, nas regras do OMC. Então não haveria um risco nesse ponto. Com relação ao SGP, produtos agrícolas, via de regra, não entram, não são objeto de concessão pelo SGP. Então nós não temos processos ou produtos que se beneficiem, não, pelo menos grandes exportações, que se beneficiem especificamente da SGP. A grande questão, acho que a terceira pergunta é outra. Como é que o Brasil vai se posicionar nas futuras negociações da OMC? Porque, na verdade, a grande vitória do agronegócio brasileiro teria sido a rodada Doha. Um corte nos impostos de importação dos alimentos e de produtos agrícolas no mundo inteiro. Essa é a vitória que o Brasil tem que buscar. E que, como o Fábio comentou, agora tem uma nova dinâmica. Como é que o Brasil vai se posicionar, inclusive, na coordenação de países que têm interesses similares? Eu acho essa coisa do agronegócio muito interessante na OMC e a discussão do TED, porque ele pode ser paradoxal um pouco, né? Se a gente buscar muito tratamento especial diferenciado, e esse tratamento especial diferenciado for ser dado muito para o agronegócio, os países em desenvolvimento, grandes economias, vão subsidiar mais, vão distorcer mais o comércio internacional e vai afetar o Brasil. E quem são os países que mais hoje em dia dão subsídios na parte do agronegócio? Tem questões de segurança alimentar que tem que ser entendido, populações grandes, mas estamos falando de Indonésia, Índia e China, que são os 3 países, Coreia do Sul é outra dinâmica, mas que são os 3 países, mas que também têm subsídios importantes, que os Estados Unidos está mirando com essa legislação. Então, por isso que eu vejo que uma flexibilidade do Brasil no TED pode nos ajudar a uma negociação. Temos que ser, né, conter a nossa ambição, porque a OMC, para discutir subsídios agrícolas, vai sempre discutir talvez algo mais comedido, mas podemos eliminar alguns subsídios mais extorsivos, para aqueles subsídios que são, né, drenados únicos, exclusivamente para um produto naquele país, que distorce o comércio mundial. Então, calibrar melhor isso. Então, eu acho que pode ser estratégico para o Brasil a questão do TED na parte do agronegócio. E que, de certa forma, já foi sinalizado em Nairobi, né, em 2015, com a redução pelo menos, subsídio de exportação, né, e o prazo até para os países em desenvolvimento também fazerem uma redução. Foi para a parte de subsídio de exportação, mas tem muito apoio doméstico ainda. Sim, sim. E apoio doméstico é aquilo que eu estava mencionando, que às vezes a gente precisa colocar um cap, né? Colocar um limite daquilo que é colocado para um produto subsídio. Porque, não, eu tenho um limite tanto de colocar o subsídio, eu vou lá e coloco tudo em 1 ou 2 produtos. E são produtos que têm efeitos mundiais muito grandes, né? Então, a gente teve uma vitória em Nairobi, mas a gente teve em Nairobi também uma reinforcement, né? Um reforço naquela questão de salvaguarda agrícola para países em desenvolvimento, que nos afeta um pouco. Então, nessa hora, Brasil e Argentina e outros países agrícolas em desenvolvimento, eles acabam se apartando da discussão com China, Índia e Indonésia. Não estão no mesmo grupo. Então, é importante olhar isso. Muito bem. Então, a gente está chegando ao fim do nosso webinar. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença dos debatedores, o Barral e o Fabrício. Eu acho que foi uma sessão bastante esclarecedora e esperamos divulgar outros webinários no futuro e, eventualmente, voltar nesse tema a depender do seu desdobramento daqui para frente. Então, meu muito obrigado mais uma vez pela participação. Agradeço a todos pela participação online também e me despeço por aqui. Obrigado.